As dobradiças de ferro nos portões da Torre de Londres não travam há mais de 600 anos. Nem uma única vez. Quem as instalou não usou latas de spray, não tinham lojas de peças, não pagaram nada. E a substância que utilizaram dura 10 anos a mais do que qualquer produto na prateleira da sua garagem hoje. A lata que você comprou ano passado custou $4. O que o ferreiro medieval pagou foi 0. Esse abismo não é por acaso. Existe uma decisão por trás disso. Uma decisão que fez o ferro durar séculos. E ela esteve bem na sua frente o tempo todo. Você já deve ter notado algo estranho na forma como cuidamos do metal hoje. Você compra um produto, ele funciona por uma semana. Você compra mais, a dobradiça range de novo, a lâmina enferruja. A corrente pede outro spray. Nunca termina de verdade. Você deve ter suspeitado que não era coincidência. E estava certo. Em um instante, você entenderá o porquê. Mas antes, precisa saber o que as pessoas que construíram a Torre de Londres realmente sabiam. A informação não sumiu. Foi tornada inconveniente. O ano em que isso ocorreu está registrado. É o que veremos a seguir. Em 1953, a Rocket Chemical Company, em San Diego, registrou a fórmula de um dispersor de água à base de petróleo. Chamaram de Fórmula de Dispersão de Água número 40. Você o conhece como WD-40. Segundo relatórios da própria WD-40 Company, essa única linha de produtos gera hoje mais de $500 milhões por ano. Não de uma categoria, de uma única fórmula. Uma fórmula que substituiu algo usado de graça por mais de 1000 anos. Não estava errado. Era inconveniente. O ano era 1953. O que se tornou inconveniente ali é exatamente o que vem a seguir. Esta não é uma ideia nova. É a tecnologia de proteção de metais mais antiga da história documentada. Teófilo Presbítero foi um monge alemão que escreveu por volta de 1120 d.C. o manuscrito De Diversis Artibus. É um dos manuais técnicos mais completos da Idade Média, preservado hoje em bibliotecas por toda a Europa. Nele, Teófilo não inventa nada. Ele registra o que os artesãos de sua época já conheciam. Ele descreve como extraíam óleo de sementes de linhaça e o aplicavam no ferro para selá-lo contra a umidade. Óleo de linhaça. Um produto que você mesmo pode prensar a custo zero, ou comprar um frasco de 1 litro por $8. Ele não descrevia um experimento. Descrevia uma rotina tão padrão que não exigia explicação. Não estava errado. Era inconveniente. Exatamente como funcionava. É o que veremos a seguir. Os monges da abadia de Fountains, em Yorkshire, entendiam isso em escala. A abadia foi fundada em 1132, conforme os registros cistercienses da Sociedade Arqueológica de Yorkshire. No século XIII, era uma das maiores propriedades monásticas da Inglaterra. O historiador Glyn Kopeck, em seu livro Abadiah de Fountains, de 2003, detalha como a abadia operava um sistema de manutenção de ferro, usando apenas sua própria prensa de linhaça. A mesma prensa do óleo para lâmpadas e madeira servia para cada peça de ferro da propriedade. Isso incluía moinhos, forjas, ferragens e mais de 6 quilômetros de canais com comportas de ferro. Tudo. Mantido a custo zero pelo mesmo processo que Teófilo descreveu 3 séculos antes. E o princípio que faz tudo funcionar começa com uma ideia tão simples que cabe em uma frase. Não é um revestimento. Ele se torna o metal. Agora, aqui está o número que deve mudar sua visão sobre o assunto. O mercado global de lubrificantes foi avaliado em $133 bilhões em 2023, segundo a Grandview Research. 133 bilhões. Para produtos que substituem algo que um monge descreveu no século XII, em um texto disponível em bibliotecas universitárias desde o Renascimento. Um pequeno grupo que usa. Você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. O processo medieval hoje não paga nada, sem faturas, sem fornecedores, sem contratos de serviço. E quase ninguém o utiliza. Você precisa entender por que funciona antes de usar corretamente. Veja como você já entende o mecanismo sem saber o nome. Você provavelmente já esqueceu o óleo de cozinha no fogo alto por tempo demais. Ele escurece. Para de escorrer. Torna-se algo quase como plástico. Isso não é um erro. É exatamente o processo químico que faz este método funcionar no ferro. O óleo não permanece óleo. Ele se transforma. Absorve oxigênio do ar. E as moléculas criam uma rede rígida e travada. Essa rede não fica sobre o ferro. Ela penetra nos poros microscópicos do metal e trava lá dentro. Não reveste o ferro. Torna-se parte do ferro.
Audemars D40 evapora. Segundo a Engineering Toolbox, em 2021, sprays de petróleo perdem o efeito em 72 horas em condições normais. 72 horas. Aí você volta ao início. Um tratamento com óleo de linhaça bem aplicado permanece ativo no ferro após 2 anos sem retoques. Você provavelmente já notou que aqueles utensílios antigos de ferro fundido nunca enferrujam. As panelas que sua avó guardava com tanto cuidado, aquelas para as quais ninguém nunca precisou comprar um produto de limpeza sequer. As que continuam pretas, lisas e perfeitas mesmo após 50 anos de uso constante. O que acontece ali é exatamente o mesmo processo. O óleo usado para cozinhar, aplicado repetidamente ao longo de décadas, polimerizou-se em uma camada protetora permanente dentro do próprio ferro. Ninguém planejou isso. Ninguém comprou nada. Aconteceu simplesmente porque a física funciona. Essa mesma física se aplica às suas dobradiças, às suas ferramentas, às ferragens do seu portão e aos equipamentos da sua oficina. E o primeiro passo que a maioria das pessoas erra é justamente aquele que elas acreditam ser opcional. Esse erro fundamental é o que vamos abordar agora. Aqui está o que você vai precisar. E quero ser bem honesto sobre cada valor envolvido. Óleo de linhaça cru. Não use o óleo de linhaça cozido que se vende em lojas de ferragens. Tem que ser o cru. O óleo de linhaça cozido contém secantes químicos adicionados para acelerar a cura, mas que introduzem compostos que podem ressecar e quebrar no metal com o passar do tempo. O óleo de linhaça cru cura de forma mais lenta, porém, cria uma união muito mais duradoura. Uma garrafa de 1 litro custa aproximadamente $8. Se você mesmo cultivar ou conseguir a semente de linhaça, a extração do óleo sai de graça. Essa é a sua base. Uma pequena quantidade de alcatrão de pinho. Artesãos medievais obtinham esse material da queima lenta da madeira de pinho, como um subproduto natural da produção de carvão vegetal. Você pode comprar um pote por cerca de $6. Pesquisas publicadas pelo Journal of Cultural Heritage em 2018, que analisaram a composição de revestimentos históricos de ferro recuperados no norte da Europa entre 1200 e 1400 d.C., encontraram alcatrão de pinho em grande parte das amostras sobreviventes. Ele aumenta significativamente a resistência à água e o poder de adesão. É um item opcional, mas faz toda a diferença. Um pano que não solte fiapos ou um pedaço de couro liso. É genuinamente só isso. Aqui está a única coisa que a maioria das pessoas faz errado. Elas aplicam o óleo com o metal frio. Elas leem um artigo ou assistem a um vídeo, pegam o óleo, passam em uma peça de ferro em temperatura ambiente e assumem que o tratamento está feito. Mas esse não é o tratamento. O metal frio não permite que o óleo penetre nos poros microscópicos da superfície. O óleo fica apenas por cima. E qualquer coisa que fique sobre o ferro, em vez de fundida dentro dele, acabará se separando, rachando e deixando a superfície ainda mais exposta do que antes de você começar. As instruções de oficina preservadas nos Mendel House Books, um registro de guilda de Nuremberg que data de 1388 e que hoje está na Stadtbibliothek Nuremberg, são explícitas quanto a esse ponto. A sequência correta é sempre: aqueça o metal primeiro. Não ao ponto de ficar rubro, nem incandescente. Apenas quente o suficiente para que aproximar a mão da superfície seja desconfortável, mas não impossível. Quando o metal atingir essa temperatura, aplique o óleo em uma camada muito fina usando o pano ou o couro. Fina, não grossa, sem deixar encharcado. Fina. O erro é quase sempre aplicar produto de mais de uma só vez. Uma camada grossa não cura mais rápido. Na verdade, ela nunca chega a curar totalmente. Ela continua pegajosa, fica rançosa em condições úmidas, acumula poeira e detritos, tornando-se um problema em vez de uma solução. Uma única demão fina no metal quente. Remova qualquer traço de excesso imediatamente. Depois, deixe descansar por 24 horas. O passo que a maioria das pessoas ignora é justamente a cura. Elas passam o óleo e guardam a ferramenta enquanto ela ainda está úmida. Preste atenção nisso, porque o que acontece nessas 24 horas é exatamente o motivo disso durar 10 anos a mais que qualquer derivado de petróleo. O processo chama-se polimerização oxidativa. Isso parece nome de aula de química, mas veja o que significa na prática. As moléculas presentes no óleo de linhaça cru contêm ligações químicas duplas. Quando o óleo repousa sobre uma superfície de ferro quente exposta ao ar, essas ligações duplas absorvem moléculas de oxigênio da atmosfera e começam a se conectar umas às outras. Elas formam cadeias longas. Essas cadeias se entrelaçam em uma rede tridimensional rígida. Essa rede fica fisicamente travada no ferro porque o óleo penetrou nos poros, enquanto o metal estava quente e a superfície estava aberta. Agora, ela não pode ser removida sem que se desgaste a própria superfície do metal. Não é uma película que você coloca por cima de algo.
é parte integrante do objeto. O Double U de 40 não possui ligações duplas disponíveis para polimerização. Compostos de petróleo simplesmente evaporam. Eles não conseguem fazer isso. De acordo com o trabalho do Dr. Robert Baboya, um cientista de materiais cujas pesquisas sobre ciência da corrosão são amplamente citadas, o óleo de linhaça cria uma rede de polímeros cruzados em superfícies ferrosas com uma força de adesão de 3 a 5 vezes maior que a de filmes à base de petróleo. De 3 a 5 vezes. Isso não é uma melhoria marginal. É uma categoria de proteção totalmente diferente. Você aplica um ademão. Reaplica a cada 12 ou 18 meses, dependendo da exposição ao clima. Não toda semana, não toda vez que chove, nem toda vez que você usa a ferramenta. Uma vez, e depois basicamente não mexa mais. Agora pense em algo maior. O que acabamos de descrever funciona para uma única dobradiça, uma única lâmina, um conjunto de ferramentas de jardim. Isso já é muito útil. Mas o que uma comunidade de centenas de pessoas fez com esse mesmo princípio em escala de propriedade muda completamente a forma como você enxerga o problema. Os monges da abadia de Fountains não estavam lubrificando ferramentas individualmente. Segundo a pesquisa de Glenn Kopeck, a abadia operava sua própria prensa de linhaça seguindo um cronograma de manutenção sazonal. Uma vez por ano, antes da estação chuvosa, cada ferragem de toda a propriedade era tratada. Os mesmos irmãos leigos que cultivavam o linho processavam o óleo e aplicavam o tratamento sistematicamente em cada mecanismo do local. Um moinho de água com rolamentos de ferro, com portas expostas ao contato constante com a água, ferramentas de forja, fechaduras de celeiros, 6 quilômetros de ferragens de drenagem, tudo isso, em um único ciclo anual de manutenção, com custo zero de material, sem contas, sem infraestrutura complexa, sem precisar pedir permissão a ninguém. O que uma pessoa faz em uma tarde de sábado é útil. O que uma comunidade autossuficiente inteira fez em uma propriedade produtiva por 4 séculos é o modelo de como a manutenção deveria funcionar. Existe uma condição em que isso funciona menos bem. É bom saber antes de começar. O óleo de linhaça cru atua melhor no ferro liso, no ferro fundido, no ferro forjado e no aço com ferrugem superficial leve, onde os poros do metal ainda estão abertos e acessíveis. No aço que foi fortemente galvanizado, pintado com tinta em pó ou tratado com primeiros industriais modernos, a penetração é bem menor. Esses revestimentos superficiais já vedaram os poros. O óleo não consegue entrar, fica por cima, como o WD-40, e oferece apenas proteção limitada na superfície. Se estiver a trabalhar com aço galvanizado moderno ou ferragens com revestimento de fábrica, ainda terá algum benefício. Mas não obtém a ligação profunda que faz este tratamento durar anos. Para metais modernos revestidos, uma mistura à base de sebo, que é gordura animal refinada, e que Teófilo Presbítero também descreve em De Diversis Artibus, junto do método do óleo de linhaça, oferece melhor adesão superficial, porque as moléculas de gordura interagem com o revestimento exterior, em vez de depender da penetração nos poros. A limitação é real e específica. Conhecê-la significa aplicar o tratamento certo na superfície certa. É assim que se usa corretamente. Mais uma nota importante antes de terminar. Este processo exige paciência, algo que uma lata de spray não requer. A etapa de aquecimento é real. O tempo de cura é real. A aplicação requer atenção à quantidade de óleo que está a usar. Se estiver numa tempestade às 11 da noite com uma fechadura emperrada e uma lata de WD-40 no bolso, a lata ganha nesse momento. A abordagem medieval não é uma ferramenta de emergência. É uma filosofia de manutenção. É a diferença entre gastar 15 minutos uma vez por ano numa tarde seca e gastar 15 minutos a cada 2 semanas porque o último produto que usou evaporou e a ferrugem voltou. O artesão de Fountains Abbey não reagia a problemas. Ele prevenia-os. A mudança da manutenção reativa para o tratamento preventivo é a verdadeira tecnologia aqui. O óleo é apenas o veículo para isso. Pode ir à Torre de Londres agora mesmo. Os portões ainda lá estão. O ferro ainda lá está. As dobradiças ainda movem-se. Uma propriedade mantida continuamente desde o século XI. Segundo a Historic Royal Palaces, a organização responsável pela conservação da torre, os métodos tradicionais de manutenção de ferro permanecem em uso na conservação das ferragens mais antigas do local. A física que faz o óleo de linhaça ligar-se ao metal ferroso não mudou desde que Teófilo Presbítero se sentou num mosteiro alemão em 1120 e o descreveu. O linho ainda cresce, o óleo ainda é prensado, a polimerização ainda acontece. O que acabou de aprender faz o mesmo com o ferro na sua garagem, na sua oficina, nos seus portões e nas suas ferramentas, que tem feito com o ferro histórico em toda a Europa do Norte durante 9 séculos. Não sei o que o trouxe aqui hoje. Talvez uma dobradiça enferrujada que anda há tempos para arranjar.
Talvez uma lata de qualquer coisa que deixou de funcionar após uma semana. Talvez só desconfiasse que um spray de $4 inventado em 1953 não era o fim da história. Não importa. Tinha razão. Funciona de qualquer forma.